Olá! Nesse vídeo iremos continuar a falar sobre o diagrama de sequência. É o terceiro vídeo sobre este assunto. No primeiro, nós vimos o propósito do diagrama de sequências e os elementos básicos que compõem este diagrama. No vídeo 2, nós vimos como a relação do diagrama de sequência com os fluxos normais de descrição dos casos de uso. Por quê? Temos que lembrar que no paradigma orientado a objetos, o nosso sistema é formado por objetos que trocam mensagens entre si. E nós precisamos que essas mensagens sejam coordenadas, né? Sigam um sequenciamento de ações que vão realizar para alcançar um determinado objetivo. E essa sequência das mensagens nós expomos através do diagrama de sequência. Bom, então vamos resgatar o diagrama de sequências, né? Ele é mostrado de vista temporal, ou seja, suas mensagens são executadas em uma determinada sequência, na qual nós expomos as primeiras mensagens no topo e desta forma, indo para a base, né, para baixo, nós temos as mensagens que são executadas em seguida. Bom, nós temos usualmente um ator e os objetos que interagem entre si para um determinado propósito que este diagrama foi construído. Então, aqui nós temos que o propósito desse diagrama é mostrar como o sistema, as mensagens entre os objetos do sistema são trocadas para que um leitor possa ler postagens. Então, logo, este diagrama de sequência está relacionado com o caso de uso ler postagens. Bom, nós temos um leitor e temos os objetos que compõem o objeto S, que é o sistema, o objeto U, que é o usuário, o objeto B, que é um blog, e o objeto P, que é a postagem. E lembrando, né, os objetos são representados no topo do diagrama por meio de retângulos ou, à medida que são criados, no meio do diagrama. Bom, aqui, a primeira mensagem que está enumerada aqui, né, diz o seguinte: o leitor deseja ler o blog do usuário. Bom, então, o sistema vai receber este evento e vai fazer uma chamada entre os objetos, uma chamada de mensagens. Bom, o sistema, então, envia ao usuário o obter usuário. Para quê, né? Então, ele quer saber se aquele usuário que o sistema deseja está no sistema, né? E qual é este usuário, para em seguida obter o blog deste usuário. Então, ele obtém o blog do usuário e ele retorna o blog B. Veja que o retorno B, né, é o blog, é este objeto que está aqui no topo do nosso diagrama. Bom, e então, já que eu quero obter as postagens do blog B, eu vou enviar uma mensagem para o blog B, significa obter postagens, então uma chamada de método aqui que obtém as mensagens. Ao o objeto, né, o nosso objeto blog, ele vai pegar as mensagens e vai retornar através de uma coleção, uma lista de postagens. Bom, e para essa lista de postagens, nós precisamos então pegar qual é a data da publicação e qual é o conteúdo para poder exibir para os nossos usuários. Então, dando sequência aqui, né, o 7 vai pegar a data da publicação da postagem e vai retornar a data da publicação. E a mensagem 9 solicita a postagem o conteúdo através da chamada do método obter conteúdo e então é retornado o conteúdo da mensagem, bom, da postagem. E então são exibidas todas as postagens para o nosso leitor. Bom, você deve estar se perguntando, mas professor, não está faltando algo aí? Porque o senhor falou, olha, que o método obter postagens, ele está retornando uma lista de postagens, quer dizer, várias postagens, né? Vários objetos. E aqui você está tratando, professor, o objeto apenas como se fosse o objeto P. Se retornar um objeto só, beleza, professor, eu entendi. Vai pegar daquele objeto a data da publicação e o conteúdo daquele objeto. Mas e se forem vários?
Como é que eu faço? Bom, realmente está faltando informações aqui nesse diagrama, que vai ser o conteúdo deste vídeo. Nós aqui precisamos dizer que a mensagem get data publicação, a mensagem de retorno data publicação, a mensagem de execução do método obter conteúdo e o retorno dele, que retorna o conteúdo da postagem, estão subordinados, né? E eles vão ser executados várias vezes. Quantas vezes? Uma vez cada uma das mensagens, de acordo com a quantidade de objetos que compõem esta lista de postagem. Como é que nós representamos isso? Bom, nós colocamos as mensagens subordinadas em um retângulo e este retângulo possui o nome que nós chamamos de fragmento combinado. Bom, esse fragmento combinado quer dizer o seguinte, que essas mensagens vão ser executadas conforme uma determinada condição, conforme um operador condicional. Neste caso aqui, nós queremos que essas mensagens sejam realizadas para cada um dos objetos que está na nossa coleção lista postagens. Então, nós vamos fazer uma repetição, um laço de repetição. Por isso, eu adotei aqui a palavra loop. Loop significa repetição em inglês. Ele vai repetir em quais condições, né? E então eu coloquei aqui, olha, cada P em lista postagens. Então, para cada objeto que pertencer à coleção lista postagens, ele vai realizar a chamada, né, e o retorno das mensagens descritas aqui, número 7, número 8, número 9 e número 10. Ou seja, para cada P, ele vai chamar o getDataPublicação e vai obter a data de publicação como retorno. E depois vai chamar do objeto P, obter conteúdo, retornando o conteúdo da postagem. Observe aqui, né, que cada P, cada objeto P, e quem é que está recebendo as mensagens? Aqui é o P, que é uma postagem, né? Então observe que este P aqui é o mesmo objeto aqui. E então eu estou dizendo o seguinte, olha, neste momento eu estou analisando o primeiro objeto da coleção, ele vai ser o objeto P. Fiz a chamada dos métodos, vou para o próximo objeto, que eu vou também nomeá-lo como P. Vou executar as mesmas operações que estão descritas dentro desse fragmento. Depois eu vou realizar o terceiro objeto, até acabar os elementos. Bom, possivelmente você deve estar pensando na programação. Você representa essa forma de interação, esse laço, né, através de um for, né, ou um for each. Bom, aqui no caso do diagrama, nós não especificamos qual é a palavra-chave que deve ser utilizada como na linguagem em si, né, no código em si. Nós apenas descrevemos algumas coisas mais genéricas. Então, aqui é um loop. E aí o loop ele pode ser traduzido como um for, um while, um for each, um for, e aí a escolha do programador. Bom, então, aqui para nós, o importante é mostrar esta lógica, que existe um conjunto de mensagens que estão relacionadas e que, então, elas vão depender de uma determinada operação, né? Um operador de interação aqui, que pode ser de seleção, ou pode ser de opção, ou pode ser de repetição, dentre vários. Nós vamos aprender alguns desses operadores neste vídeo. Então, colocamos as mensagens que estão subordinadas dentro do retângulo. E quais são as possibilidades de nós termos, né? Quais são os operadores que nós temos? Um deles que a gente viu foi o loop. Bom, o outro é o OPT, que significa opção, option em inglês. O OPT, então, ele vai nos representar uma opção, quer dizer o quê? Conforme a condição, eu executo ou não aquelas mensagens, né? Então, as mensagens dentro do fragmento combinado só serão executadas
se a condição descrita no OPT ela for atendida. Então, considere o seguinte diagrama, né? Em que eu tenho a possibilidade de publicar mensagens, uma determinada mensagem, né? O dono, ele vai, forma que quer escrever uma mensagem. E em seguida, o sistema então vai exibir o formulário de postagem para ele. Bom, e ele então vai preencher o formulário e vai enviar este formulário. E o sistema precisa verificar se o formulário foi completamente preenchido. Se for, então ele vai criar um objeto postagem com aquelas informações e adicionar essa postagem ao blog, informando ao usuário que a mensagem foi publicada com sucesso. Observe nesse diagrama, né? Embora ele passe a ideia geral do que é o fluxo normal para um publicar mensagem, ele tem algo aí que parece estar faltando, que é justamente a análise do verificar formulário. Bom, então nós podemos supor o seguinte, olha, que a postagem, né, a criação do objeto postagem e a adição dessa postagem a um blog só pode ocorrer em uma determinada condição. Qual é? Que o formulário tenha sido preenchido adequadamente. Então, o criar uma nova instância do objeto postagem e adicionar postagem a um blog, ele somente vai poder ser executado, essas mensagens, quando os campos obrigatórios preenchidos forem, né, todos os campos obrigatórios forem preenchidos. Então aqui eu tenho um true, que significa verdadeiro. Então campos obrigatórios preenchidos, verdade. Ele vai poder criar uma mensagem e adicionar essa mensagem, essa postagem no blog. E este campos obrigatórios preenchidos é o resultado do método, da chamada do método verificar formulário. Um outro operador de interação é o loop, que nós vimos no início deste vídeo. Ele representa uma estrutura de repetição, que aí vai considerar alguma condição descrita em sua descrição. Bom, então, as mensagens dentro do fragmento combinado, elas são executadas enquanto a condição for atendida, enquanto a condição for verdadeira, ou, como nós fizemos, para cada elemento de uma coleção, para cada elemento de um array, por exemplo. Bom, e importante lembrar, aqui nós estamos pensando como é a lógica, né? Se vai ser traduzido, programado, né, pelo programador com for, com while, com do while, aí vai depender do programador, da decisão do programador. Então vamos ao exemplo. No exemplo que nós citamos lá em cima, né, o usuário queria ler postagens, né, um leitor queria ler as postagens de um determinado blog, e quando eu retornava a lista de postagens, eu precisava fazer ações para cada uma das postagens dentro daquele blog. Então nós criamos os passos 7, 8, 9 e 10, que é para obter as informações dessa postagem para ser exibida para o usuário. E nisso, o que nós fizemos? Como são as mensagens 7, 8, 9 e 10, e elas estão subordinadas a essa repetição, que é o quê? Que nós vamos ter que repetir para cada postagem que tem no blog. Então, nós colocamos isso dentro de um frame, dentro de um quadro combinado, né? Um fragmento combinado. Bom, e como é para cada um dos objetos da coleção, nós usamos um loop. E nós escrevemos para cada P, para cada objeto, em lista de postagem, quer dizer, a lista das postagens que estão em um blog. Percebam a relação. A mensagem 6 me obtém o conjunto desses objetos, que é a lista postagem, que é utilizada posteriormente aqui, ó, no loop, né? Pegando cada um dos objetos P em lista postagem. E esse objeto P aqui, percebam, está chamando
o método getDataPublicação, né? O sistema está chamando getDataPublicação. De quem? Do P. Olha, observe aqui em cima no diagrama. O P aqui é este P aqui, é o mesmo objeto. E o outro operador é o alt, que representa alternativas. Dentre as alternativas, irá ser executadas uma ou outra alternativa. E ele serve para nos representar o else, o switch case que nós temos na programação. Quer dizer, nós temos uma possibilidade de opção. Pode ser o if, then else, né, que é faço se é verdade ou faço se é falso. Então, aí nós temos o alt para isso. Ou então, por exemplo, se eu quero que seja dentro de um menu, eu tenho 6 opções. Né? Então, cada uma dessas opções que o usuário pode escolher seria representado dentro de uma caixa tipo alt. Né? Bom, então, as opções devem estar dentro desse frame combinado, com as possibilidades separadas por uma linha pontilhada. Vamos a um exemplo? Bom, então aqui nós temos uma modelagem de diagrama de frequência para se realizar o login. O leitor, ele solicita que deseja fazer o login no sistema. E então o sistema vai exibir o formulário de login. Em seguida, o usuário irá preencher este formulário e enviar para o sistema. O que o sistema tem que fazer? Ele vai verificar o formulário para ver se o usuário preencheu todos os campos obrigatórios, né? E verificar o login, quer dizer, se aquele apelido e aquela senha constam registrados. Se sim, quer dizer que aquele usuário existe e entrou com a senha certa. Então ele retorna uma mensagem de login realizado e informa para o usuário logado com sucesso. Bom, mas nesse diagrama de sequência, nós estamos apenas considerando o fluxo normal, quer dizer que o nosso leitor ele inseriu a senha e o usuário certos. E caso ele tenha errado, nós conseguimos agora, por meio do fragmento combinado, registrar isso através do diagrama de sequências. Então vamos lá? Então, primeira coisa, né? Se o usuário, o login realizado for verdadeiro, se ela conseguiu colocar o usuário forneceu um apelido, forneceu as senhas corretas, né? Então vai retornar a mensagem, usuário logado com sucesso. Então, o login realizado, que é o retorno do método verificar login, ele vai retornar true, ou verdadeiro, né? Então, a alternativa para o login realizado sendo verdadeiro é usuário logado com sucesso. Agora, se o login realizado for falso, então aqui veja que nós temos a condição aqui, ó, se falso, login ou senhas inválidos, quer dizer, então, conforme falar que tem erro naquilo que o usuário forneceu. E através dessa estrutura alt aqui, como é verdadeiro e falso envolvido, nós estamos representando uma estrutura if, else. Bom, então o alt nos permite dar opções. Espero que vocês tenham aprendido a ideia do fragmento combinado, que nos permite subordinar algumas mensagens a condições, sejam elas de seleção, de repetição. Né? E nós vimos alguns dos operadores que nós podemos utilizar junto com o frame combinado, que é o alt, o EPT e o loop. Existem outros que podem ser adotados, mas nós não iremos aprender nesta disciplina.